Amém. Graça, graça. Vamos se colocar de pés, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em São Marcos 16. São Marcos 16. A ressurreição está escrito assim: e passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. Ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada dizia a ninguém, porque temiam. Pai, Senhor nosso, grande Salvador, isto é uma realidade, eu creio assim. Senhor Jesus, isso é tão certo como podemos sentir a minha roupa na minha pele. Ajude-nos, Senhor, a anunciarmos isto para as pessoas, pois a Tua palavra, ela é tudo para um pecador, para um ser humano, uma pessoa que tem sede de salvação. Ó Deus Altíssimo, que esta noite tenhamos um bom tempo em Tua presença e seremos bastante abençoados por Ti. É no Teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Tem uma escritura que nós já temos lido, ela foi o começo da nossa mensagem, Gênesis 1. Mas nós não ainda falamos o que deveríamos falar a seu respeito. Onde está escrito: e criou Deus o céu, a terra e os mares, e tudo o que neles há. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Gênesis 1. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de falar, não posso deixar nessa noite,
sobre essa pequena escritura de Gênesis 1. E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face do abismo. Nós vamos ver ali, nós já ouvimos isto uma vez, mas como está dentro da minha linha, eu gostaria de dizer nesta noite. Nós temos visto, ouvido e temos contemplado com os nossos olhos muitas pessoas que eles são como tatu, futricam, cavucam, buscam exatamente tentar desonrar estas escrituras e dizer que elas se contradizem. Com as suas pesquisas científicas, de conhecimento humano, intelectuais, são homens inteligentes, super espertos dentro do seu conhecimento intelectual. Então, eles querem provar que as fossas ósseas, elas existem há milhões e milhões de anos, e que a Bíblia entra em contradição, de fato. Ela entra em contradição para eles, que não têm um conhecimento. Você vai observar em Gênesis, capítulo 1, que diz assim: criou Deus o céu e a terra. Período. Ele não estabeleceu tempo. Período. Isso significa que isso, depois que ele criou os céus e a terra, isso passou 100 milhões de anos-luzes. E não havia nada. Simplesmente ele criou os céus e a terra e deixou aquilo passar. Hoje, eles não sabem disso. Até mesmo religiosos creem assim. E eles dizem que a Bíblia se contradiz. Ora, se a Bíblia se contradiz, você está perdido. Você que é crente, você é crente no quê? Eu pergunto. Você é crente nas filosofias da ciência? No conhecimento intelectual, teológico? No que o homem, que tem uma mentezinha bem limitada, que o seu conhecimento é um conhecimento pervertido, porque eles baseiam os seus fundamentos, as suas bases na ciência do bem e do mal, que é o conhecimento da serpente. Você vê? E eles então, através disso, eles entram em choque com essa escritura. Agora, nós temos que entender que nós, como cristãos, a nossa fé, ela não está descansada em nada mais, senão na infalível palavra de Deus. Graças a Deus que Deus tem nos dado a revelação disto e tem nos enviado a sua mensagem para nos dar segurança. Agora, eu não baseio a minha confiança e a minha fé na palavra em ninguém.
como cada um de vocês não deve fazer isso. É o maior eco, é uma penalidade máxima. Você tem que descansar a sua fé na palavra. E ainda assim, Deus dando a você esta revelação, esse conhecimento, essa visão. Porque se você fazer só porque o pastor diz para fazer, meu irmão, minha irmã, você é a pessoa mais miserável que existe, mais arruinada na vida. Antes de eu falar isso que eu quero falar, que eu quero ler aqui, eu quero dizer essa coisa. É exatamente isto. Eu às vezes eu fico lá em casa e fico meditando no que eu prego e no que vou pregar. E aquelas coisas vêm, e quando vêm, eu sei muito bem. Então, às vezes eu fico pensando, há pessoas que vêm à igreja porque o pastor diz que tem que vir. E não é assim, irmãos. Eu não venho à igreja por uma necessidade minha, e nem porque é um dever meu. Jamais eu faria isso. Isso seria como uma pessoa que vem para a igreja ou vem para Cristo com medo da morte, com medo do inferno, com medo da grande tribulação. Isso não é de Deus. Você entendeu? Você tem que vir para a igreja segundo assim diz o Senhor, que é a palavra que diz. Se o Espírito Santo está no seu coração, mal você espera que essas portas se abrem, para você estar aqui em companheirismo. Correto? Aí sim, aí significa que a sua fé, ela está descansada na palavra. Agora, claro, pelo outro lado, se você não sente nada, meu irmão, minha irmã, você está perdido do mesmo jeito. Isso é verdade. Não tem jeito. O cristianismo é verdadeiro. E ele não é por tocar, sentir, pegar, é por fé. Por isso que ele é verdadeiro. É revelação. Então você tem que ter alguma coisa por dentro que força o seu caminho. Porque não adianta, porque se eu vim na igreja pelo um dever, se eu vim na igreja porque eu tenho medo, ou se eu vim na igreja porque o pastor disse que eu tenho que vir, o rápido vai acontecer e eu vou ficar do mesmo jeitinho, estou perdido. Agora eu tenho que vir porque eu tenho um amor divino dentro de mim. Aleluia. É o amor. Agora vejam isso. Vê? Você tem que ter em alguma parte aquela fé que possa tomar seu lugar de descanso. Correto? E para mim, eu não sei como você se sente sobre isto, mas para mim, a minha Bíblia é a infalível palavra de Deus. E eu creio que Deus tem vigiado a sua palavra e que não há nenhuma vírgula fora do lugar. Agora, você crê num profeta? Você crê que Deus enviou esse profeta para noivar, tirar do mundo? Então a sua mensagem, ela é de Gênesis a Apocalipse. É toda a palavra.
ela é inspirada, é ungida para posicionar o crente. Não me importa o que as pessoas dizem, o que falam, o que pensam. O que importa é o que a palavra diz. Correto? Então vejam, eu disse, quando Deus disse, criou Deus os céus e a terra, período. Você entendeu? Não tempo. Ele não estabeleceu tempo, foi período. Aí os cavucadores, os tatus, os intelectuais, os cientistas, aí eles começam a cavucar e buscar as rochas, e aí começam a ver ali o estalactite, estalagmite das rochas, e dão gotejar das rochas, e dizem, isso aqui existe bilhões e bilhões de anos. Claro que sim, é verdade. Isso não contradiz a Bíblia, isso só aprova a Bíblia. Gênesis 1. Você entendeu? É o que o profeta está dizendo. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu jamais falaria. Irmãos, se eu trazer uma mensagem para vocês, minha, eu digo logo para vocês, eu vou sair daqui. Eu não quero. Não lhes edifica. Se edificasse, nós ficaríamos lá fora no mundo. Nós éramos um batista, nós éramos presbiteriano, nós éramos assembleiano, nós éramos adventista. Mas Deus nos tirou de lá, com assim diz o Senhor, com a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, para preparar um povo bem disposto, zeloso de boas obras. E quem faz isso é a palavra, é Deus. Então, para que eu quero isto? Eu não quero isso para mim, vou querer para vocês. Eu quero o assim diz o Senhor. Não só pregar, não só ouvir, mas mais ainda, a minha importância como crer nela é viver. Você entendeu? Coisa horrível é um pregador pregar o que não vive. É um crente dizer que é crente da Bíblia quando não vive ela. É um absurdo. Isso é um disparate. Bem, então ele diz assim, olha como ele disse, e Deus disse que ele fez o céu e a terra em 24 horas. Aleluia. Os céus e a terra. Ninguém melhor para dizer isso do que um profeta de Deus. Deus fala boca a boca com ele. Deus amava tanto o irmão Branham, irmãos, que no dia a dia do irmão Branham, quando ele estava caçando juntamente com seus amigos, aquelas pessoas que andavam com ele, quando o irmão Branham saía da tenda, Deus aparecia lá na montanha. Quando o irmão Branham entrava para a tenda, Deus escondia lá na montanha. E um irmão observou aquilo. Observou. Aí ele foi e disse para o irmão Branham, por favor, vem aqui. Aí o irmão Branham veio. Quando o irmão Branham veio para lá, para fora da tenda, Deus saiu de novo lá e mostrou. Vê. Como que Deus amava o irmão Branham. Queria ver ele, gostaria de ver ele. Deus falava com ele boca a boca. Deus mostrou toda a cena do jardim do Éden para o irmão Branham.
Mombrana não pregou a cena do Jardim do Éden por uma inspiração, não. Mombrana pregou porque ele via. Ele era o profeta, o vidente. As visões lhe apareciam. E ele poderia ver. Esse é o profeta que nós cremos. Cristo, o anjo do pacto, estava em William Branham. Correto. Revelando tudo para ele. E ele revelando para a noiva. Agora, assim como ele estava com Moisés. Veja como o Branham disse aqui. Ele disse, ele escreveu a Bíblia, ele fez o mundo, a terra e os céus, ele criou em 24 horas. 24 horas. Vê? Não, que coisa. Eu disse, ouça isso, eu disse, aquilo não desaprova a Bíblia. Não desaprova. Quando eles vão e buscam essas coisas aí fora, e diz que isso tem milhões e milhões de anos. Coisa horrível. Deus criou os céus e a terra e período. Que passou milhões e milhões de anos-luzes. 100 milhões, bilhões de anos-luzes. Quando Deus começou a trabalhar com a vida, aí sim ele estabeleceu o tempo. Isso não tem mais do que 6.000 anos. 6.000 anos que Deus fez. Veja isso. E disse, se você observar Deus dizendo a Moisés sobre a Bíblia, nós sabemos que Moisés que escreveu 5 livros do Velho Testamento. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Foi Moisés. Moisés que escreveu. Mas escreveu assim, Deus ditando para Moisés. Aleluia. É como um aluno na escola. A professora ditando para ela ou para eles o ditado. Deus ditando para Moisés. Vejam. Ele disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Período. Quanto tempo isto gastou? Não temos nada a ver com isto. Então, ele segue em frente e começa a trazer o seu tempo de colocar a semente na terra. Aí sim, aí teve tempo estabelecido. Não tem mais do que 6.000 anos. Você vê esses cientistas, esses intelectuais, dizer que há ossos, que há de mais de milhões de anos. Isso é uma coisa mentirosa. Não existe isso, irmãos. Um dia para Deus é como 1.000 anos. E 1.000 anos para Deus é como um dia. Não é o que disse a Bíblia? E nós ouvimos aqui, primeiro dia, segundo dia, e o terceiro dia foi vida. Não é mesmo? Gênesis, capítulo 1, o verso 1, até o verso 13. No terceiro dia, ali houve vida. Cada espécie de árvore produz segundo a espécie de natureza ou de vida que está nela. E deu seu fruto segundo
a sua espécie. Foi o que Deus disse. Depois você vai ver de Gênesis 14, 15, 16, 17, que era o quarto dia, Deus criando os iluminares. Depois você vai ver de Gênesis 17, de Gênesis até 17 até o 20 e pouco, você vai ver ali Deus criando os animais das águas, que era o quinto dia. Agora no sexto dia Deus criou os animais da terra. Aí ele diz: as águas produzem aves, as águas faz isso, as águas faz aquilo. Mas aqui no sexto dia ele diz que a terra produz o gado, produz animais e etc. E diz assim: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vê? No sexto dia, depois que ele estabeleceu o jardim do Éden, tudo estava pronto, ele achou gostoso, bonito, maravilhoso, nobre. No sétimo ele descansou. Deus descansou de suas obras para nunca mais trabalhar. Por quê? Porque ele colocou a própria lei da reprodução em cada espécie de vida, para reproduzir segundo a lei que ele colocou nela. Cada animal, cada ave, cada réptil. Agora, quando esses cientistas vão e diz ali que o homem veio através de uma evolução, e vendo que era macaco, e era isso, aquilo, ele está falando da vida deles, eles é filho de macaco mesmo. Eles são animais, eles são bichos, mas os filhos de Deus é a semelhança do Pai. Aleluia! Eu gosto disso, você gosta? Você pode ver que ele disse assim no verso 26: façamos o homem a nossa semelhança. Plural. Nossa semelhança. Semelhança de quem? Dele. Eu já disse, vocês sabem, eu preguei aqui falando que ele é aquele Logos, aquela luz, aquela teofania, corpo, alma, espírito. Não três deuses, mas três ofícios de um só Deus. Você entendeu? E quando ele disse no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque ele estava mostrando os três atributos de Deus. Você entendeu? E ali estava o homem. Aí depois ele vem e diz no 27, e criou Deus. Aí vem no singular. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém. Quem criou o homem? O Senhor Jesus Cristo. Eu gosto disso porque o Senhor Jesus Cristo é Deus mesmo. Fez todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isto é verdade. Você entendeu? Então, quando Deus criou a semente, pôs a vida na face da terra e disse que ela reproduzir segundo a sua espécie, isso não teve 6.000 anos, irmãos. Foi 6.000 anos, que responde 6 dias. No sétimo ele descansou. Quando Deus descansou, Lúcifer, o diabo, sorrateiramente ele entrou por trás para perverter o que Deus havia criado. No sétimo dia.
E por isso que Davi disse isto, irmão: resta ainda um repouso para os filhos de Deus, porque aquele que entrou em seu repouso, este que é em Deus, ele repousou de suas obras, de suas próprias obras. Assim também, aquele que entrar nesse repouso, repousa de suas obras. Que obra é essa que você repousa, irmão? Olha, se você era um traficante de droga, era um beberrão, era um jogador, era uma prostituta, era aquilo outro, e era esse homem pecaminoso, nojento, imundo. Quando você entra nesse repouso, você repousa de tudo isto, que é as suas velhas obras. Deus tira isso de você, te faz uma santa, te faz um santo, te enche com a sua vida, dá para você um descanso. Aleluia. Do jeitinho que ele faz. Ele repousou e deu para nós esse repouso, esse descanso. Ele veio, foi feito carne, morreu, deu a sua vida, pagou um preço pelas nossas ofensas, nos redimiu de volta para si. E subiu assuntos aos céus. E voltou na forma do Espírito Santo, sua própria vida, para nos dar segurança eterna. Isso é verdade. Houve ali naquela manhã, como nós ouvimos hoje, uma nascida dupla de sol. O sol natural para abençoar a semente natural, e o sol espiritual para abençoar a semente espiritual. Quando aquelas Marias foram ver, ele já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui mais. Oh, irmãos, ele vive. Ele vive em alguém. Um dia desse ele nos concederá isto: um corpo como o seu próprio corpo. Correto? Porque ele prometeu isto. O profeta diz assim: então pensei nisso, e logo pensei do assunto acerca da vivificação de Jesus Cristo sendo levantado entre os mortos, e assim dei com este tema. Aleluia. O sol em particular. Esse dia, quando o sol saiu, bem, houve um tempo quando a terra esteve em completa escuridão. Lá no Gênesis 1. Era sem forma, vazia, e havia trevas na face do abismo. Imagine. Isso aí fala de minha vida, fala da sua, fala da nossa, se é que você chegou a este lugar de ser vivificado por esse sol da justiça. Oh, meu Deus, ajude, dê graça a cada um a superar isso por graça, por misericórdia, por compaixão, não por capricho próprio. Ó Deus, ela estava sem forma e vazia, estava toda coberta de águas e em escuridão, estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Você vê? E houve luz. Do mesmo jeito que o próprio Jesus Cristo se moveu sobre os seus filhos.
e disse: haja luz. Eu não sabia, você não sabia, mas uma luz cruzou o seu caminho. E você não é mais aquele que você era antes, você sabe. Os seus erros estão todos encobertos. Seus pecados, seus escrúpulos, seus enganos, suas falhas, está tudo debaixo do sangue. Deus jogou para trás no mar do esquecimento, nem sequer lembra de nenhum deles. Aleluia! Isso é a revelação do sangue. Isso é verdade. E logo quando ele disse, quando apareceu, naquela manhã, qual foi a palavra que ele disse? Porque eu vivo e vós também vivereis. Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande providência de Deus, elas também foram beneficiárias desta ressurreição. A vida, porquanto ela disse, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Você sabe o que Deus deu para nós? O Espírito Santo, irmão, é o penhor da ressurreição. A cura divina também é um penhor da ressurreição. Correto? Tudo que você tem está dentro desse Espírito Santo. Tudo. Ainda que ele te deu simplesmente o penhorzinho disto. Mas tem uma coisa, se você veio por revelação, e você ouviu um verdadeiro evangelho da cruz, foi ele que cruzou o seu caminho, ele te chamou, como disse a Bíblia, em quem vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para redenção e santificação e louvor de sua glória. Vejam, não importa se você tem só um pouquinho disto, é um poder suficiente para vencer tudo, para superar tudo, para viver uma vida acima de todo tipo de circunstância, de problemas, de dificuldade, de espíritos malignos. Porque a eternidade está dentro de você. Você é um pensamento eterno de Deus. Deus não vai dar o seu espírito para você se você não é um filho. Se você é filho, ele te dá o seu espírito. Se você não é, ele não te dá. E não é porque você fez o bem que você é filho, e nem tampouco porque você fez o mal que você é filho. Você é filho porque você nasceu dele. É um nascimento. Você já imaginou isso? Um eleito, um predestinado. Essa foi a cobertura nesse selo. Que selo foi esse? O selo da Páscoa. O selo da Páscoa. Foi o selo que foi rompido naquele dia. Ele rompeu esse selo da Páscoa. A estampilha da morte. Deus provou que Satanás é um blefe. A natureza provou que Satanás é um blefe. Toda a criação provou isso. E o próprio Senhor provou isso, que ele venceu. Quando ele morreu no Calvário, irmãos, e ele disse: Pai, está consumado.
recebe o meu espírito. Você vai ver que houve terremoto, houve tempestade, houve uma prostração nervosa, o sol se pôs quase ao meio-dia, a lua se tornou vermelha, houve trevas. Por quê? Era a própria natureza dizendo que ele era Deus e que ele era um vencedor e que ele tinha rompido o selo da estampilha da Páscoa, da ressurreição, que ele estava dizendo: eu vivo, também vós vivereis, porque eu vivo em vós. Esses filhos, eles têm uma vida invejável. Irmãos, nós não fazemos o que nós fazemos porque queremos fazer, não. É Deus que disse para fazer. E Ele diz e faz na sua vida, através de você. Esse homem pecaminoso, essa mulher pecaminosa, dentro dela tem um espírito que foi redimido. Dentro dele tem um espírito que sofreu a redenção. 100%. É salvo. E Deus olha esse homem ali dentro. É seu espírito que foi predestinado, que foi elegido nele antes da fundação do mundo. Não foi o seu corpo, não foi a sua pessoa, foi seu espírito. Certo? Essa é a maneira. E nós sabemos que o predestinado é a palavra. E a palavra é semente. E a semente, ela é criada pela palavra falada. Todos os espíritos lá atrás, antes que o mundo existisse, Deus criou. Ele criou até o espírito de Lúcifer, o arcanjo. Ele criou os espíritos anjos, ele criou tudo, e criou o meu e o seu espírito. E predestinou aquele espírito, elegeu aquele espírito nele antes da fundação do mundo. Aquele espírito é uma palavra falada, é uma semente eleita, é o germe de Deus. Por isso que Deus vem a você lá dentro. Ele não mata o seu espírito, ele mata a sua velha alma, sua velha natureza, mas o seu espírito ele rejuvenesce. É uma nova criatura, novinha em folha. Aleluia! Você pode ser velho na idade, mas você é um jovem no interior, no espírito. E um dia desse, esse mortal também que é velho, ele vai ser renovado. Nós teremos uma perfeição nesse corpo de fora, porque esse poder interior vivificará o homem de fora daqui uns dias. É verdade. Correto? Porquanto ele foi levantado, então todo aquele que esteja em Cristo será também levantado com ele. Ó irmão, nessa gloriosa saída do sol, Deus havia provado e vindicado sua palavra. Todas as vezes, todas as trevas e dúvidas que havia entrado na mente das pessoas foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia vivificado, comido, bebido e que havia tido companheirismo com os homens.
o que além do mais havia dito: tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reavê-la. E agora, ele não só fez essa declaração, ele provou também que ele era a verdade, quando ele ressuscitou naquela manhã. Agora, se o Espírito de Cristo está em nós, e você diz: eu sou uma crente, eu sou um crente, eu sou um eleito, eu sou um predestinado, você tem que provar com a vida que vive em você, como Jesus provou que era verdade. Um dia desse, estará dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estará dois moendo na moenda, um será tomado, outro será deixado. Estará dois na cama dormindo, um será tomado, outro será deixado. Os discípulos fizeram uma pergunta: aonde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Um dia eu ouvi um denominacional pregando, falando sobre isso, querendo colocar uma dúvida nas pessoas. E ele dizendo assim: olha, diz que o arrebatamento já está se dando. Como pode ser isso? Como que o arrebatamento está se dando e quando? Então não haverá rapto. É porque ele não tem a revelação do que é um arrebatamento, irmãos. Porque você tem que entender, o dia que você ouviu esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, e Deus te raptou do mundo, te tirou das denominações, tirou dos credos, dos dogmas, dos sistemas feitos pelo homem, e te posicionou aqui na palavra. O rapto já começou para você. Agora nós só esperamos a consumação dele. É por isso que ele disse isto. Hoje nós estamos aqui assentados nesses bancos duros somente? Não, nós estamos aqui assentados em regiões celestiais em Cristo. Estamos nele. Aquele que não está nele, irmão, pode estar bem ao seu lado. Ele está tão longe de você quanto está os céus da terra. Você entendeu? É verdade. Porque isso trata de dimensão. Nós temos 7 dimensões. Primeira, a segunda e a terceira nós entramos em contato com ela nesse corpo. Mas a quarta, você liga aqui a televisão, você capta imagem, você capta voz. A quinta é onde estão essas pessoas perdidas, que nunca fez nada. E não há sangue para eles. Mas a sexta está os nossos seres queridos que já partiram. Está na sexta dimensão, sob o altar de Deus, em um corpo novinho, de 18 anos de idade, numa teofania. É o corpo teofânico, é o Logos. Está lá. Você não pode pegar na mão dele porque é uma teofania, é um Logos. Não pode chegar e abraçar porque é uma teofania. Não come, não bebe, mas também não sente cansado e nem dorme. Ele está em um corpo perfeito. Perfeito porque foi criado pela palavra falada para você. Está ali esperando até chegar a hora que nós chegaremos aonde ele está. Ele está na sétima. E nós não podemos ir para lá na sétima num corpo teofânico e nem nesse corpo do pecado. Nós só podemos ir lá para a sétima num corpo semelhante ao corpo físico e glorioso dele. Semelhante àquele corpo que ele tem. O que sucedeu com Jesus? Morreu sexta-feira, à tarde, passou o sábado, no domingo de manhãzinho ele ressuscitou. Mas ele não ressuscitou naquele corpo do pecado, ele ressuscitou num corpo da palavra falada. Um corpo físico e glorioso, sem pecado. Que não existia gravidade para ele, não existia barreira, não existia nada. Você entendeu? Até o ponto que quando os discípulos estavam com ele, ele deu a última palavra para os discípulos viram com seus próprios olhos nus ele subindo.
Não teve barreira, a gravidade não teve barreira para ele. Ele desafiou a própria lei da gravidade. Você já imaginou? Ali Jesus com os discípulos, de repente os seus pés começou a levantar do chão. Aleluia! E foi subindo, e eles foram olhando. Mas ele estava lá em cima, uma nuvem ocultou da sua visão. Quando eles caíram na realidade, 2 anjos atrás deles. Diz: o que estáis olhando? Aquele que subiu, um dia de descer. Vai para o cenáculo, espera ele lá. Ele vai vir como ele prometeu. Aleluia. É verdade. Essa é a 7ª dimensão. Então, como disse Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele disse estas palavras: eu não quero, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Entristeçais em vossos corações, porque se cremos que o Jesus morreu e o Deus ressuscitou de volta, também aqueles que em Cristo dormem, Deus tornará a trazer com eles. Digo isto pela palavra de Deus. Nós que estamos vivos nesse corpo, não precederemos os que dormem. Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aqueles que dormiram em Cristo virão em corpos celestiais, corpo teofânico. E nós que estamos ainda em vida nesse velho corpo de pecado, juntamente com eles somos mudados. Dos átomos mortais para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Aqueles seres queridos será transformado do corpo teofânico para um corpo físico e glorioso. E nós desse corpo mortal para um corpo físico e glorioso. E haverá o toque da última trombeta. A última trombeta. Você sabe que nós tivemos já uma trombeta? A trombeta fala que de ajuntamento de pessoas. De ajuntamento. Então, quando você, no quartel, quando tem um homem muito importante para chegar no quartel, então o trombeteiro toca a sua trombeta. Todo soldado sabe que o toque daquela trombeta é para se ajuntar todos e estar ali reunidos, porque o homem importante vai chegar. Todos se reúnem. Quando José levantava do trono ali, um trombeteiro ia na frente, tocando a trombeta. Aí vem José. Todo mundo parava. Advogado, juiz, seja o que fosse. Parava seus fazeres, se ajoelhava e José passava. É desse jeitinho que vai acontecer o dia que o nosso José chegar. Aleluia! A trombeta já veio na frente. Quem é a trombeta? Essa mensagem, ela é a trombeta. Ela está tocando, está juntando um povo para receber Jesus. O trombeteiro veio na frente. É o irmão Brana, é o mensageiro que toca a mensagem da hora. Todos os verdadeiros eleitos, quando houve essa mensagem faz um processo na vida deles. Eles é mudado, eles são transformados, eles são regenerados, eles são posicionados, estabelecidos na palavra. As pessoas ficam olhando assim às vezes, dizendo: esse povo é fanático, esse povo é louco, é santa ruins, é isso, é aquilo. Eles não entendem o acontecimento do momento. Eles não sabem. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo vier, todos os joelhos dobrarão diante dele, toda língua confessará o seu nome.
Isto é a verdade. Todos. E nós estamos aqui sob o sonido dessa trombeta, que é a mensagem. Ela veio e nos ajuntou aqui, posicionou-nos aonde? Em Cristo, na palavra. Para quê? Para nos preparar, nos moldar, nos tecer e deixar nós prontinhos para o toque da última trombeta. Você sabe quando será o toque da última trombeta? Será quando haverá um ajuntamento, a adoção plena cair. Aí então os nossos seres queridos virá, e aqueles que estão nesse corpo, juntamente com eles, se reunirão, porque nós vamos ver eles. Todo verdadeiro eleito cristão, membro do corpo da noiva de Cristo, vai ver o seu irmão que partiu há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. Ele vai aparecer para você. Você está no mesmo espírito dele. E nesse momento haverá esse ajuntamento. E nesse ajuntamento que nós tivemos aqui em torno dos 40 dias, nós subiremos para a glória. Oh, que coisa, irmãos. Esta é a verdade, você crê assim? Então vejam isto. Ele diz então agora, ó, que coisa tão gloriosa. Estou seguro nesta manhã de que mesmo nós, os que cremos nisto, não podemos compreender que coisa tão grande em verdade foi essa. Porquanto ele já tem ressuscitado dentre os mortos, e nós também temos ressuscitado já dentre os mortos, porquanto estávamos nele. Você toma a Efésios capítulo 5, o versículo 14 a seguir, que você vai ver Paulo dizendo: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, vede prudentemente como andais, remina os tempos, porque os dias são maus. Essa despertar dentro dos que dormem, irmão, é despertar dessas denominações, desse velho sistema mundano. Nós estávamos descolocados do nosso lugar lá. E quando nós ouvimos essa mensagem de ressurreição e cremos nela, Deus nos ressuscitou. Estávamos mortos em delitos e pecado, mas Ele nos vivificou. Como pode você ser o mesmo? Não tem jeito. Então eu tenho uma pergunta a cada crente, porque o mesmo pensamento que está em mim, o mesmo sentimento que está em mim, está em você. Porque o mesmo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo que vive em mim, vive em você. Então a minha maneira não pode ser diferente da sua, a sua não pode ser diferente da minha. Nós somos todos iguais. Vê? Porque é o mesmo Espírito Santo. Não tem 2, 3 Espíritos Santos. Só tem um. Só um Espírito Santo. E se o Espírito Santo que mora em mim, mora em você, ele nos faz iguais. Isto é a verdade. Pode passar uma régua aqui, do púlpito na porta lá. Espiritualmente, não há ninguém melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Você crê assim? Deus nos ajude. É por isso que eu digo, irmãos. Por isso que eu digo, o Espírito Santo nesse crente é para tomar as suas decisões definidas e seu posicionamento. O Espírito Santo nesse crente é para posicionar ele no corpo. É para posicionar a igreja na palavra. A igreja é posicionada pelo Espírito Santo que vive nela. É para dissipar as dúvidas, a incredulidade. É para não deixar você, será que eu sou? Ou eu estou enganado? Não, como pode você ser e não ser?
quando essa vida vive em você. Você nasceu de novo. Você é um filho. Você é uma filha. Porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Pai, tem misericórdia. É isso. Pai, me ajude. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o 97. Quando para o céu nós formos. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão. No lugar tranquilo e belo, faz-no eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que é dia de júbilo a descer, a Jesus nós vemos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, no bem torna o nosso céu. Mas um dia a estrada fina, não mais sombra, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia que júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Vamos abrir as portas, aleluia, aleluia. Se aqui você sente saudade do seu irmão, da sua irmã, imagine quando nós chegarmos na glória, hein? Primeiro que nós iremos ver, face a face, ao nosso Redimidor.
é o nosso Senhor Jesus. Ei, irmãos, que coisa! E você então depois vai ver o seu irmão, a sua irmã, e dizer: você venceu, meu irmão. Você venceu, minha irmã. Você chegou. Aleluia! Que glória será, não é mesmo? Deus nos ajude. Deus nos dê força e graça. Se aqui é tão bom servi-lo a Ele, o que não será naquele dia num corpo glorioso, físico, semelhante ao corpo dele, sem pecado. Todos nós juntos. Deus nos abençoe. Com as nossas cabeças inclinadas, Pai Celestial, leva-nos em paz sob essa atmosfera aconchegante. Não permita, Senhor, nada se colocar entre nós e a Ti. É no Teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Sua mão, que prazer será sua face contemplar, que emoção sem igual eu vou sentir, ver Jesus se dirigir